Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço para Carmen Moretti. Ela está sempre acompanhando todos os conteúdos aí da igreja, todos os canais, né, de compartilhar o Evangelho. Eu vejo ela no Evangelho em Perspectiva, eu vejo ela aqui no meu canal, nos outros canais aí, sempre prestando um apoio, né? Então, nas reuniões familiares, que acontece toda segunda-feira por meio do Zoom também. Então ela está sempre ali presente, ajudando. E ela indicou para mim um canal, tá bom? Um canal que eu não conhecia, é um canal novo, aliás, né, de uma irmã, que ela fala do Evangelho também, tá bom? Tem alguns vídeos dela que é bem elaborado, né, bem editado, com fotos, vídeos, é muito legal. E tem outros vídeos que, apesar da simplicidade, assim como eu, assim, falando agora, né, não tem nada elaborado, pintura, nada disso assim, é muita espiritualidade eu senti no canal da irmã. Então eu vou estar indicando, a Carmen Moretti me indicou o canal e eu vou estar indicando para vocês. O canal acho que tem cerca de 200 e poucos inscritos, né? E eu peço a todos vocês, entrem no canal, vamos apoiar pessoas que estão compartilhando o Evangelho, tá bom? Entra lá no canal dela e deixa uma mensagem lá. Escola Dominical Brasil me indicou, ó, o Vanderlei me indicou, né? Quem me indicou foi a Carmen Moretti e eu estou indicando para vocês. O nome do canal dela é Mulheres de Bem, tá bom? E ela deixou essa mensagem, ela compartilhou ontem, então vou deixar hoje aqui para vocês já ver lá a mensagem dela, tá bom? Para aumentar a visualização e também o número de inscritos. E ela compartilhou sobre Wi-Fi, né? Assim como nós pegamos o sinal do Wi-Fi, como a gente pega um sinal com Deus, como a gente pode se conectar com Deus. E ela explicou 4 maneiras de nós nos comunicarmos com Deus, tá bom? Então, para saber a resposta, vai lá no canal dela, vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo aqui, e também vou subir no topo dos comentários, tá bom? No topo dos comentários, a partir das 5 horas da manhã, 5 e meia, aí eu já vou deixar no topo dos comentários o link do canal dela, tá bom? Aí você só aperta, vai lá pro canal dela, se inscreve, deixa um comentário lá. O Escola Dominical Brasil me indicou, ou o Vanderlei indicou, tá bom? Então vamos lá para a mensagem de hoje aqui. Gratidão, Carmen Moretti, né? Um forte abraço por ter indicado o canal aqui, tá bom? Da irmã, gostei bastante. Vamos lá, a gente está estudando aqui Doutrina e Convênio, sessão 49, a gente estudou até o versículo 16, tá bom? Então, o versículo 15 e 16 falava sobre aquele que proíbe o casamento não é ordenado por Deus, né? Essa era uma revelação que tinha sido recebida por meio de Joseph Smith para levar até uma comunidade conhecida como os Shakers, tá bom? E eles proibiam o casamento. Na verdade, eles queriam que todas as pessoas vivessem o celibato, né? Não tivessem relações um com o outro, mas sim pudessem viver uma vida diferente, tá bom? E aqui nessa revelação que foi escrita e era para ser lida lá entre eles, tá bom? Os missionários vão levar lá Sid Hignon, Lamen Copper e também Parp Pratt. Eles vão para lá e vão ler essa revelação aqui, Doutrina e Convênio 49, na íntegra lá para os Shakers, tá bom? Para que eles possam ter a oportunidade de aceitar a voz do Senhor, tá bom? Então, antes de continuar, conforme eu falei, tem várias coisas nessa revelação aqui, ou nós podemos chamar de carta ou epístola, né, que foi enviada ali para eles. Tem vários pontos comuns que nós temos das religião, né, pontos comuns, mas também tem muitas coisas que eles ensinavam era diferente, como, por exemplo, sobre o casamento, né? Então, eles proibiam o casamento, esse tipo de coisa. Então, essa carta, ela fala dessas coisas para que eles possam ouvir também, tá bom? E aí, eu gostaria de começar a mensagem de hoje, como que foi recebida essa revelação entre os Shakers, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês como que foi, né? Primeiro chegou lá Lamen Cooper e também Sid Hignon. E aí eu vou ler diretamente o que está aqui no Revelação em Contexto, o livro, né, Revelação em Contexto, contando o que aconteceu quando eles foram lá ler essa revelação lá aos Shakers, tá bom? Vamos lá. Então diz aqui, ó, na manhã seguinte,
Kit Shell, que era o líder, né, da comunidade ali, os Shakers, tá bom? Propôs a Sid Higdon, né, e também a Copley, né, que nenhum dos lados deveria forçar a doutrina um ao outro neste momento. Bom, tanto a comunidade dos Shakers como a comunidade dos membros da igreja, eles tinham boas relações e intercâmbios de vender as coisas, comprar, eles tinham negócios juntos, tá bom? E nesse momento aqui, quando os missionários foram lá, o líder da comunidade deles pegou e falou: olha, a gente não deve forçar a crença de uma religião para outra, tá bom? Então, Sid Higdon sentiu ali a pressão, né? Apesar dele ter ido com a carta para ler ali, ele concordou, né? E aqui vai mencionar que ele, naquele momento, ele sentiu que ele não deveria ler a carta ali, tá bom? Então, eles fizeram esse acordo. Então, é importante, quando a gente faz um acordo com uma pessoa, cumprir esse acordo, tá bom? Então, já começa por aqui. Então, ele fez esse acordo aqui com Sid Higdon, né? E Sid Higdon, conforme diz aqui, ele havia planejado ler a revelação para os Shakers em sua reunião do Senhor no dia do Senhor naquela ocasião, mas desistiu, né? Para manter em paz aquele momento ali. Então ele falou: não vou ler. Eu acredito que ele sentiu por meio do Espírito a revelação, e ele foi lá para isso, para ler realmente essa carta, né, essa revelação para os Shakers ali. Porém, no momento ele sentiu, não é que ele não iria cumprir, talvez não era o momento adequado de se ler aquela revelação ali naquele momento, tá bom? E aí então conta aqui que depois chegou aqui Parley Pratt, né? Parley Pratt chegou, né? E aí ele não gostou da reação de Sid Higdon, né? E falou assim: não, a gente veio aqui com a autoridade, né, de Deus para ler essa revelação para eles e nós vamos ler. Então eles se sentaram na reunião deles, né? Outra coisa interessante, eles estavam na reunião, né, na comunidade deles, né? Você não vai dentro da casa da pessoa, faz um acordo, né? Mesmo que Parley Pratt não tinha feito, foi Sid Higdon que fez o acordo lá, a pedido, né, do líder lá, que Shelster, de não impor, né, a doutrina de um nem do outro ali, né? Ou seja, para eles manterem somente o comercial que eles estavam tendo, o capital, né, de vender, de boa comunicação que eles tinham de vendas ali. Bom, enfim, acabando a reunião aqui, veja o que aconteceu aqui, ó. O impetuoso, né, que coloca que ele era bem forte, né, o Parley Pratt, insistiu que não que eles deveriam ler, né, a revelação ali para eles, que eles vieram em nome de Jesus. Aí diz aqui, os missionários sentaram-se em silêncio até a reunião tivesse terminada. E quando as pessoas se levantaram para sair, Sigdon levantou-se e declarou que tinha uma mensagem do Senhor Jesus Cristo para essas pessoas, e se ele poderia ter o privilégio de transmiti-la. Bom, aqui, né, com a permissão de Kit Shell, eu acho que se lê assim o nome do líder, né, da comunidade ali dos Shakers, eu acredito que ele ficou constrangido, né? Ele permite aqui que eles leiam, mas ele já havia falado que não era para tocar nesse assunto ali, tá bom? Pelo menos por enquanto, foi o que ele foi pedido. E aí, então, logo após terem firmado esse acordo, a gente vê aqui, a pedido de Parley Pratt, Sid Higdon se levanta e se oferece ali, né? Se podia ler a revelação que Jesus Cristo estava enviando ali para aquelas pessoas. Então, o líder deles aqui, né, pegou e autorizou, deu a permissão. E aí, então, essa seção do Doutrina e Convênio 49 aqui, né, depois do versículo 5, eu acredito que é a revelação diretamente ao Sheik, foi lida ali na íntegra, né? E aqui diz que ele leu na íntegra, e aí no final, né, de ter lido aquela revelação, o líder, né, tinha se controlado com a sua indignação, porque muitas daquelas revelações atacava a crença deles, né? Conforme a gente está lendo aqui, tinha pontos que não era comum com a religião dele. Então, ele foi tolerante, né? Ele foi tolerante ali naquele momento, não brigou com os missionários ali, tá bom?
E aí, então, ele pegou e respondeu, né? Que após eles terem lido a mensagem, a revelação, Parry Pratt, né, e Sid Higdon pediram para que eles continuassem pregando na comunidade deles de acordo com a revelação que eles haviam recebido e declarado ali. E isso foi negado. Ele negou e ele falou, e eu arco com qualquer consequência que possa haver, tá bom? Eu que não estou deixando, né? E aí, então, foi dito que, olha, você não pode fazer isso. Cada um tem que responder por si só. Então, mais uma vez, o líder foi bem tolerante, né? Veja o clima hostil que ficou ali. Ele foi tolerante mais uma vez, e aí ele pegou e pediu, né, para que algumas pessoas se manifestassem a respeito da revelação que eles haviam trazido ali. E ali as pessoas se manifestaram dizendo que estavam satisfeitas já com o que elas tinham e que não aderiram, né, à revelação que ele havia recebido. Pois aí, então, Parley Pratt, né, ele se levanta ali e ele começa a sacudir, né, a poeira dos pés, da roupa ali, como os apóstolos na antiguidade de Jesus Cristo faziam, em testemunho contra uma cidade, às vezes, que não ouvia a palavra deles ali. Não é o caso dos Shakers aqui, né? Ele aceitou eles lá, tudo isso, eles só não queriam aderir à revelação, aceitar, mas ele sacudiu, e isso, né, fez com que o líder ali saiu, né? Aquilo que ele estava se controlando, ele se descontrolou, né? E aí ele falou palavras bem ofensivas aqui contra os missionários, né? Vou ler aqui as palavras dele, são bem duras, tá bom? Mas também foi provocada, né? Eu digo que, a princípio, Sid Higdon, né, ele sentiu que não deveria ler. Mas Parry Pratt, que chegou depois, falou, não, mas nós veio aqui para ler, nós vamos ler. E aí, então, por essa insistência, acabou dando nisso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Mas, ó, só falando, Parry Pratt, excelente missionário também, e todas as pessoas são boas. Pessoas boas também cometem erros, né? Eu estou achando que não era o momento ali deles terem feito isso, tá bom? Ou deveria ter abordado de uma outra maneira ali. Aqui, então, quando o Parry Pratt ele sacudiu, né, a roupa ali, né? Aquilo então foi o estupim, né? Foi o máximo que o líder ali continuou. Então, aguentou. Então ele se levantou e narrou, né? Dizendo que, deixa eu ver, eu quero ler só a palavra que ele disse aqui. Deixa eu ver aqui. Ele se levantou na frente da congregação e disse, né, para Parry Pratt, que havia sacudido a poeira dos pés ali da roupa. Ele usa palavras fortes, né? Ele fala assim, ó, você, animal imundo, você ousa, atreve-se a vir aqui, tentar imitar um homem de Deus, sacudindo o seu rabo imundo? Confesse seus pecados e purifique sua alma de suas concupiscências e suas outras abominações, antes de você tenha a pretensão de fazer o mesmo novamente. Então, ele chama ali os missionários no arrependimento ali por conta desse procedimento de Parry Pratt, né? E depois, então, ele se vira, né, para o próprio que havia sido, que antes era da comunidade deles, né, que era membro da comunidade deles e passou a pertencer à Igreja de Cristo ali, né? Então, ele fala com Cooper, né, falando que ele era hipócrita, ele já estava chorando, tudo. Então, foi um ambiente ruim naquele momento ali, né? Tá bom? Foi um clima tenso ali, e isso fez também com que eles cortassem as relações. Isso é ruim, né? A gente não prega o evangelho para as pessoas pararem de falar com a gente, não é isso, né? E pregar o evangelho para outra pessoa, compartilhar, fazer um convite, não significa que a pessoa vai deixar de ser seu amigo, né? Você vai compartilhar de uma maneira amigável, tá bom? Não falando que a pessoa vai para o inferno, nada disso, não é isso que nós ensinamos. E nem cremos nisso também, né? Não é porque a pessoa não ouviu a mensagem que ela vai para o inferno, não tem nada a ver. É um convite que nós estamos fazendo, guardando o mandamento do Senhor de pregar o evangelho, tá bom? Então vamos continuar aqui, né? Agora que eu falei da reação que foi, né, em ler a revelação lá,
Vamos ler alguns outros pontos dessa revelação aqui em Doutrina e Convênio, que foi lida lá. Tá bom? A gente parou no versículo 16, a gente vai continuar aqui do versículo 17 em diante. Então, após falar sobre o que o casamento ele foi ordenado por Deus, que é aquele que proíbe o casamento, não foi autorizado por Deus, aqui no versículo 17 diz: para que se encha com a medida do homem. Está falando da terra, né? O Senhor tinha mandado crescer-vos e multiplicar-vos e encher a terra. Então, ele está falando que o propósito da terra é que nós possamos encher a terra de homens, de pessoas, filhos de Deus, para que nós possamos ter a oportunidade de crescer e nos desenvolver, tá bom? Então, o versículo 17 aqui fala sobre isso, de acordo com a criação antes que o mundo fosse feito. Versículo 18, 19 e o 20 vai falar o seguinte aqui: e todo o que manda que se abstenha de carne, que o homem dela não faça uso, não é autorizado por Deus. Essa é outra coisa lá dos Shakers, né? A maioria deles, não todos, a maioria eram vegetarianos, eles não comiam carne, achava que também era errado comer carne, assim como era errado casar, né? Então, essa era a crença dele aqui. Então, na revelação, continua explicando aqui: porque eis que as bestas do campo, as aves do ar e aquilo que provém da terra foram estabelecidos para o uso do homem, para alimento e para vestuária, a fim de que eles tenham em abundância. Mas não foi determinado que possuísse um homem mais do que outro, portanto, o mundo se acha em pecado, ou seja, a ganância, né? A desigualdade causa muita iniquidade. Inclusive, a palavra desigualdade, ela está ligada, né, com a palavra iniquidade também, tá bom? Então, aqui, não é que o Senhor proíbe a carne, né? A gente vê que ele coloca regulamento sobre comer carne. Mas que tipo de regulamento, né? Ele não está proibindo, ele está colocando limites. Quais são os limites? A gente vê isso lá em Doutrina e Convênio, seção 89. Deixa eu pegar aqui, versículo 12. E também a carne de animais, de aves do ar, eu, o Senhor, indiquei para uso do homem, com gratidão. Contudo, devem ser usadas moderadamente. O que seria esse moderadamente? Então, a gente vê aqui, né, quando o Senhor disse a Adão, né, que eles dominariam sobre os peixes, sobre os animais, a palavra dominar também significa cuidar. Então, os animais servem para mantimento para nós, mas nós também devemos cuidar, né? Uma das coisas que seria errada, conforme aqui, a gente lê lá no 49, versículo 22. E também em verdade vos digo... Ah, não, aqui já é outra revelação. É em Doutrina e Convênio ainda, falando da questão de desperdiçar. Ó. Doutrina e Convênio 49 e 21. Ó. Ai do homem que derrama o sangue e desperdiça a carne sem necessidade. O que seria desperdiçar a carne sem necessidade? Né? Fazer caça ilegal, uma caça por esporte que na verdade nem é para comer. Né? Então, isso é algo que é desperdiçar a carne. Então, a gente, na verdade, tem que cuidar, tá bom? Conforme o Senhor disse a Adão ali. Vamos lá, vamos continuar aqui. No versículo 22, o Senhor fala de mais uma coisa aqui na revelação, que era diferente dos Shakers ali, tá bom? Então, o versículo 22 diz assim: e também em verdade vos digo que o Filho do Homem não virá na forma de uma mulher, nem na de um homem viajante pela terra. Então, para os Shakers, Jesus Cristo já havia vindo, né, na forma de uma mulher ali chamada Anli, tá bom? Então, aqui o Senhor fala que Jesus Cristo não virá dessa maneira, como um viajante. A primeira vinda dele, ele nasceu, foi no estábulo, foi humildemente ali. Poucas pessoas testemunharam, né? Foram os pastores, depois vieram lá os magos do Oriente. Poucas pessoas testemunharam o nascimento, a primeira vinda de Cristo ali, quando ele nasceu. Já a segunda vinda vai ser gloriosa, portanto, que ninguém nos engane. Olha o que Jesus Cristo diz lá em Mateus 24, versículo 23 e 24. E então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não deis crédito,
porque surgirão falsos Cristo. Né? E aqui no próprio capítulo 24 ele fala que quando Cristo vir, vai ser nas nuvens, vai ser, todos vão ver, vai ser em glória, tá bom? Então se alguém falar, Cristo já veio, né? Mas cadê a glória? Não tem nada disso. Então Cristo já colocou isso aqui para que nós não sejamos enganados, tá bom? Aqui, vou ler o versículo 23 e finalizar aqui por conta do nosso tempo já, tá bom? E amanhã a gente continua a partir do versículo 24. Então ele falando sobre a segunda vinda diz aqui: portanto, não vos deixeis enganar, mas continuais firme, ou seja, ninguém deveria supor que Cristo já veio, né? Então vários falsos cristos surgiram aí. Então ele está falando, não sejamos enganados, ficamos firmes. À espera de que os céus sejam sacudidos, a terra seja cambaleie de um lado para o outro, né? E que sejam elevados as montanhas e sejam rebaixados os lugares acidentados e as planícies. E tudo isso quando o anjo soar a trombeta. Então aqui está descrevendo a vinda de Cristo como vai ser algo estrondoso, maravilhoso, tá bom? Então não vai ser algo na calada e depois alguém chega falando, eu sou o Cristo, tá bom? Como a gente viu no caso de Anli e de outros Cristo que surgiu aí também em nossa época, tá bom? Então é isso, né? Essa mensagem que nós compartilhamos, eu queria aqui, o tempo não está permitindo, mas eu queria falar a respeito de o que não é o que a gente fala que causa impacto, é a maneira que a gente fala. Eu acredito que a mesma mensagem que os missionários compartilharam, né, que deixou o líder ali, né, bem irritado, poderia ser compartilhado de uma outra maneira mais acessível, né? Até teve um comentário no canal aqui, a Marli compartilhou, né, que Amon, ele compartilhou o evangelho com o rei Lamone, mas edificando crenças comuns, e ele não ficou com raiva, né? Então a gente precisa aprender a edificar crenças comuns e compartilhar o evangelho com outras pessoas, tá bom? Então, é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.